Como é que civilizações que nem sequer conheciam eletricidade conseguiram criar mecanismos tão complexos que nem os engenheiros modernos conseguem explicar por completo? Por que é que objetos com engrenagens, circuitos e até ligas metálicas avançadas aparecem em locais e períodos onde simplesmente não deveriam existir? E se parte da história da humanidade tivesse sido apagada, deixando para trás apenas fragmentos, pistas silenciosas de uma era muito mais evoluída do que imaginamos? Hoje vamos mergulhar nos segredos da tecnologia antiga perdida e talvez descobrir que o passado era muito mais futurista do que o presente quer admitir. Vamos começar a nossa viagem em 1901, no fundo do mar da Grécia. Foi lá que mergulhadores descobriram o mecanismo de Anticítera, uma máquina que mudou tudo o que pensávamos saber sobre o mundo antigo. Estamos a falar de um dispositivo com mais de 30 engrenagens de bronze, de uma complexidade de tirar o fôlego, a sua Prever Eclipses, os movimentos dos planetas e os ciclos lunares com uma precisão que só seria alcançada novamente 1500 anos depois. Não é à toa que muitos o chamam de o primeiro computador analógico da história. O mistério que o envolve é profundo. Como é que um artefato tão sofisticado surgiu séculos antes da engenharia moderna? Pesquisas recentes da Universidade de Londres revelaram que o seu design seguia padrões de engenharia que só voltariam a aparecer no século XVII. É como encontrar um smartphone nos destroços de uma caravela. Simplesmente não faz sentido. Ou será que faz e nós é que não estamos a ver a imagem completa? O mecanismo de Anticítera não é apenas um objeto. É uma anomalia que nos obriga a questionar a linha do tempo que nos foi ensinada. Mas o mecanismo de Anticítera é apenas a ponta do iceberg. A lista de artefatos que não deveriam existir é longa e desconcertante. Peguemos, por exemplo, o chamado parafuso de 300 milhões de anos. Encontrado na Rússia, cravado dentro de uma rocha sólida, este objeto parece ser um parafuso de fabrico humano. O problema? A rocha data de uma época em que nem os dinossauros ainda tinham desaparecido. Os cientistas debatem-se entre duas teorias. Ou é uma formação natural bizarra, uma coincidência geológica, ou é a prova de uma civilização industrial que existiu muito antes da nossa... E o que dizer da bateria de Bagdá? É um pequeno jarro de argila, com um cilindro de cobre e uma barra de ferro, datado de há mais de 2000 anos. Quando os cientistas reconstruíram este dispositivo simples, enchendo-o com um líquido ácido como vinagre ou sumo de uva, ele gerou uma corrente elétrica. Qual seria o seu propósito? As teorias vão desde o uso em eletroterapia para fins medicinais, passando pela galvanoplastia para banhar objetos em ouro ou prata, até o uso em rituais religiosos, talvez para criar uma luz divina que impressionasse os fiéis. Seja qual for a resposta, demonstra um conhecimento de eletricidade muito antes de Alessandro Volta. Depois, temos o disco de Nebra, um artefato de bronze encontrado na Alemanha com cerca de 3.600 anos. Este disco tem incrustações de ouro que representam o Sol, a Lua e um grupo de estrelas, incluindo as Pleiades, com uma precisão astronômica surpreendente. Ele prova que os povos da Idade do Bronze na Europa tinham um conhecimento sofisticado dos ciclos celestes, algo que os historiadores tradicionais duvidavam. Cada um destes objetos por si só é uma curiosidade. Juntos eles começam a pintar o retrato de um passado tecnológico que foi esquecido. Agora, vamos passar dos pequenos artefatos para as megaestruturas. As pirâmides do Egito e da Mesoamérica, ou as muralhas incas de Sacsayhuaman no Peru, são monumentos que desafiam a nossa lógica moderna. Falamos de blocos de pedra que pesam dezenas, por vezes centenas de toneladas, cortados com uma precisão que hoje associaríamos à tecnologia laser. As paredes de Sacsayhuaman, por exemplo, são compostas por pedras poligonais gigantescas, encaixadas umas nas outras com uma tolerância inferior a 1 milímetro, sem o uso de qualquer tipo de argamassa. Como é que eles fizeram isto? Os engenheiros modernos admitem abertamente reproduzir estas obras com a mesma exatidão e em locais tão remotos. Mesmo com a nossa tecnologia atual, seria um desafio logístico e técnico gigantesco. Não há vestígios das ferramentas que teriam sido necessárias para cortar, transportar e encaixar estas pedras. Isso leva a perguntas provocadoras. Teriam eles usado ferramentas que desapareceram sem deixar rastro? Tecnologias baseadas em som, vibração ou até magnetismo? Existem teorias que sugerem o uso de frequências sonoras para levitar ou até amolecer a pedra, permitindo que fosse moldada. De facto, em algumas tradições andinas fala-se de plantas cujo sumo podia amolecer a rocha. E há registros de câmaras de eco dentro das pirâmides que parecem ter sido desenhadas para amplificar vibrações. Talvez a resposta não esteja em martelos e cinzéis, mas numa física que ainda estamos a começar a redescobrir. A história, como diz o ditado,
é escrita pelos vencedores. O passado é moldado e reescrito para se ajustar às narrativas convenientes. Mas quando encontramos um computador de 2000 anos no fundo do mar, ou um parafuso com 300 milhões de anos, essa narrativa começa a rachar. O que é fascinante é que diversas civilizações antigas, desde os egípcios e maias até aos hindus e celtas, falavam de eras anteriores à sua, eras em que a humanidade dominava as forças da natureza com uma sabedoria e harmonia que hoje nos parecem míticas. Algumas tradições chamam a este tempo perdido de a Era Dourada, um período de grande avanço que foi destruído por catástrofes naturais ou guerras entre deuses. E se o que hoje chamamos de mito for, na verdade, uma memória codificada, uma lembrança distorcida pelo tempo, de uma civilização global que dominava tecnologias que vão muito além da nossa compreensão atual, se calhar os contos de Atlântida e Lemúria não são apenas fábulas, mas ecos de uma história real, uma linha do tempo que foi deliberadamente esquecida ou apagada. Se olharmos com atenção, encontramos um fio invisível que parece conectar estas antigas culturas espalhadas pelo globo. Os druidas na Europa Antiga, por exemplo, tinham lendas sobre instrumentos que emitiam vibrações capazes de mover pedras gigantescas, algo que ecoa as teorias sobre a construção de Stonehenge ou das pirâmides. Nos textos sagrados da Índia, como o Mahabharata, encontramos descrições detalhadas de máquinas voadoras chamadas Vimanas. Estes relatos descrevem naves que podiam mover-se pelos saios, impulsionadas por algo semelhante à energia solar, som ou mercúrio. No Egito e nas Américas, os maias e outros povos demonstravam um domínio impressionante de astronomia, alinhando seus templos e cidades com solstícios e equinócios com uma precisão milimétrica, algo que exigiria instrumentos de observação muito avançados. Todos estes exemplos, vindos de culturas que supostamente nunca tiveram contato, sugerem um corpo de conhecimento partilhado, um conhecimento que pode ter sido herdado de uma civilização, uma cultura global que floresceu e desapareceu, e cujo legado foi propositalmente apagado ou fragmentado ao longo dos milênios. Isto leva-nos a uma questão ainda mais inquietante. Por que tanto silêncio em torno destas descobertas? Existem inúmeros relatos de artefatos estranhos que desaparecem misteriosamente logo após serem descobertos. Peças que são classificadas como fora do contexto histórico e que acabam guardadas nos arquivos de museus, longe dos olhos do público. Por quê? A resposta pode ser mais simples e perturbadora do que imaginamos. Talvez seja porque estas provas, se fossem amplamente divulgadas e aceites, reescreveriam completamente a nossa história. Provariam que a humanidade é muito mais antiga e que já atingiu picos tecnológicos no passado distante. Isso abalaria as fundações de muitas instituições acadêmicas, religiosas e até governamentais. A ideia de que não somos o auge da criação, mas apenas mais um ciclo numa longa história de ascensões e quedas, é profundamente desestabilizadora. E talvez, apenas talvez, esse conhecimento perdido não tenha desaparecido por completo. Talvez ainda exista, guardado a 7 chaves por grupos ou sociedades secretas que o compreenderam e que sabem o poder e o perigo que ele contém. Chegamos então à conclusão inevitável. Se máquinas complexas, fontes de energia limpa e tecnologias de construção avançadas já existiram no nosso passado, então o futuro que procuramos pode, na verdade, estar escondido nas ruínas da nossa própria história. Nós não somos, muito provavelmente, a primeira civilização tecnologicamente avançada deste planeta. A verdadeira questão é, o que aconteceu com as que vieram antes de nós? Foram destruídas por cataclismos naturais, como sugerem os mitos do dilúvio. Aniquilaram-se a si próprias em guerras devastadoras, usando armas que nem podemos imaginar, ou, numa hipótese ainda mais intrigante, terão optado por desaparecer, levando consigo o segredo das forças que controlavam. Talvez por perceberem que a humanidade não estava preparada para tal poder. O tempo pode apagar as provas, mas as pedras, os metais e os monumentos silenciosos ainda sussurram a verdade para quem estiver disposto a ouvir. E a pergunta que ecoa através dos milênios é simples, mas profundamente perturbadora. Se existiu uma civilização tão avançada no passado, quem nos garante que ela, ou algo semelhante, não voltará? O que você acha? Deixe a sua teoria nos comentários. Se gostou desta viagem aos mistérios do passado, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar este vídeo e subscrever o canal para não perder as nossas próximas explorações. Obrigado por assistir e até a próxima!